Fala galera, tudo certo? Ó, último vídeo aí da série lá da minha palestra, o vídeo barra áudio, né? Da minha palestra lá na Faculdade Galileu, em Botucatu, no interior de São Paulo, dentro da segunda semana de psicologia. Eu tratei de racismo e de sofrimento psíquico. Então curte, comenta, compartilha, manda pra galera pra gente discutir esse assunto tão importante, beleza? E segue os outros vídeos aí do canal também. Tamo junto, um abraço, tchau, tchau. Depois vocês, cara, tem um vídeo da Lilia Schwartz, conhece a Lilia Schwartz? Lilia Schwartz é ótima, tem um livro muito bom dela, chama Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. É um livrinho curtinho, assim, essas questões históricas bem interessantes. E a Lilia Schwartz, ela faz uma análise em vídeo, 6 minutos, 7 minutos, do quadro A Redenção de Cã. Ela vai mais longe, vai falar de Cã, da Bíblia, filho de Noé, blá blá. Eu não por questões aqui várias, não vou entrar nesse quesito, mas vale muito a pena. Até é uma questão aí, ó, vocês não têm que fazer trabalho de conclusão de curso, vai ficando as dicas aí. Ué, né? Constituição simbólica, cara, o simbólico não importa para vocês, até onde eu sei importa, mas eu não sei tanto. Avancemos. E aí eu quero contar para vocês, é uma parte teórica de ideologia de interpelação, e aí eu vou chegar no Althusser e no Fanon. Vamos lá. O que acontece? Louis Althusser, um filósofo francês, que escreveu Position, escreveu ali Posições 2, é ele que escreve o que eu falei para vocês da parede ideológica do Estado, um cara super importante na filosofia, um cara super importante do ponto de vista da divulgação do trabalho do Lacan, por exemplo. Louis Althusser, beleza. E o Althusser, ele vai dizer que como é que a gente entende a interpelação, né? Como é que se constitui o sujeito para o Althusser. Para o Althusser, o sujeito se constitui por meio de uma interpelação, quer dizer, um chamamento. Interpelação, vamos traduzir? Chamamento. Ei você! Ei você aí! Chamamento. E aí a pessoa se vira. Beleza? Beleza. Trecho do Position 2. Nesse simples movimento de físico de 180 graus, ele se torna sujeito. Então o que o Althusser diz? O indivíduo, essa individualidade, ela só existe enquanto corpo. Mas na relação corpo-mente, somos sempre sujeitos. Por quê? Porque nascemos pré-concebidos, pré-constituídos. E quando nascemos, estamos numa relação social que não escolhemos. Ou seja, só podemos reagir ao ambiente. Então somos sujeitados e assujeitados ao meio. Dúvidas? Não. Uai, é importante. Por que dizer? Porque ele reconheceu que a interpelação se dirigia certamente a ele e que certamente era ele interpelado e não outro. Então o Althusser quer dizer que é assim que a gente se transforma em sujeito. O inferno são os outros. É o outro que me constitui. Acho que não tem nenhuma dúvida. O problema é o que o Althusser não entendeu. E o Frantz Fanon, um leitor e um parceiro, inclusive, ideológico de Althusser, vai explicar pra gente. Mas antes de chegar em Fanon, eu quero te mostrar algumas coisas, porque é importante, cara, você tem que ter cultura. E esse cara é um cara que você tem que conhecer, João da Cruz e Souza, catarinense. Escreveu O Emparedado, trechinho. João da Cruz e Souza, só um trechinho pra você. Olha o que ele disse. Tu és de Cã, maldito. Ele está falando de si mesmo, tá? Tu és filho de Cã, ou seja, filho do condenado. Filho do condenado, réprobo, anatematizado. Falas em abstrações, em formas, em espiritualidades, em requintes, em sonhos. Ele está dizendo, pô, você quer ser poeta? Como se tu fosses das raças de ouro e da aurora, se viesses de arianos. Artista, podes lá ser isso tu, se és da África, tórrida e bárbara, torvamente amamentada com leite amargo e venenoso da angústia. O emparedado, cara, isso aqui tá uma análise freudiana fudida, irmão, bagulho assim. É verdade, mas aí, bom, vê lá se você curte o Freud, eu tenho questões com ele. Não, questões. Outro ponto importante, e a isso a gente dá o nome de quê? Epistemicídio. O que é o epistemicídio? Sueli Carneiro
Quem não leu... Mano, se vocês for ler tudo que eu tô falando, é óbvio, vocês não terminam o curso. Eu tô ligado, mas Sueli Carneiro, vai ler. Sueli Carneiro, epistemicídio, maravilhosa. O que a Sueli Carneiro, esse conceito ela vai tirar do Boaventura de Souza Santos, só que ela traz do jeito dela, Sueli Carneiro. O que ela vai dizer? As populações pretas do Brasil, elas foram sempre colocadas de lado. Ou, quando foram aceitas, foram embranquecidas. Vou dar um exemplo. Cabal. Joaquim Maria Machado de Assis. Essa é a certidão de óbito, eu não peguei nem a de nascimento, a de óbito do Machado de Assis. Fonte da... Cara, isso aliás, tem um artigo meu que sai em breve. É verdade, eu analiso essa coisa. E aí, esse é o Machado de Assis na última foto conhecida dele, bicho. Na revista Caras e Caretas da Argentina, 2 anos antes da morte, 4 anos, desculpa, antes da morte dele, em 1904, ele morre em 1908. Esse aqui é o Machado de Assis, brancão, fala aí. Por que não dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Por que embranquecer o Machado de Assis? Vai no Google, manja, Google, escreve assim, ó, Banco do Brasil, Machado de Assis, branco. Tem um comercial do Banco do Brasil. Machado de Assis tinha conta no Banco do Brasil. É verdade. E aí, para comemorar o aniversário de morte do Machado, eles colocaram o Machado de Assis branco na propaganda. Os movimentos negros não curtiram, e aí você procura, tem um outro comercial com Machado de Assis preto daí. Tem Machado de Assis pra todo mundo aí, ó. Pega o seu. Ah, Senhor. Lima Barreto. Afonso Henriques de Lima Barreto. Esse é outro gênio. Diz Lima Barreto no diário dele. O Lima Barreto, ele foi internado, pra gente ser interessante, num hospício 3 vezes. Por alcoolismo. Não era doente mental, ele era alcoólatra. Aí a gente pergunta, mas por que internaram o cara? Sabe uma das coisas, Lima Barreto, um dos maiores escritores que o Brasil já teve. Por que internaram o cara? O Lima Barreto, na época, nós estamos falando no início do século XX, e os grandes autores da época iam para as confeitarias chiques do Rio de Janeiro. O Lima Barreto ia para o samba, no morro. Cara desse não pode ser gente boa, né, gente? Louco. Só pode ser. Você percebe? E ele sofreu, ele morre em 22. Você acha que chamaram Lima Barreto para a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo? Ele morre só em outubro. A semana é em fevereiro. Chamaram? Grande Lima Barreto, gênio. Não chamaram, né? Tem branco na Semana de Arte Moderna? Todos. E preto? Não tinha nenhum? Nenhum escrevendo? Eu duvido. Inclusive, meu novo projeto de pesquisa é sobre isso. É sobre os negros na Semana de Arte Moderna. Eles estavam lá. Mas por que não estavam na Semana de Arte Moderna? Que a gente estuda na escola, não estuda? Tem no Maranhão um monte de gente foda, um monte de gente boa. Ah, Muli, a capacidade mental do negro é medida a priori, a do branco a posteriori. Eu preciso explicar isso para você? Não, né? Psicólogos e psicólogas e psicólogas. Franz Fanon. O que o Althusser não entendeu? Aí o Fanon ele vai contar Pele Negra, Máscaras Brancas. Livro do Fanon, leia esse. Condenados da Terra. Esse é mais pesado ainda. 2 pro CD. Para amanhã ainda, é na prova. Condenados da Terra, mas lê primeiro o Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele tem um capítulo que é pesadíssimo, que é a psicopatologia do negro. A psicopatologia... Esse é puxado. Ele vai falar dessa questão. Bom, vamos ler. Aí ele está contando a história dele mesmo, e ele vai dizer, lembra que o Althusser falou, como é que se produz sujeito? O outro olha para você e diz, ei você, qual é a diferença para o negro? Olhe, um negro, não é ei você, percebe? Ei você, na universalização branca. Olhe, um negro, mamãe, olha o negro. Estou com medo.
Essa é a diferença. Mas esse é o trecho. Mas eu quero pegar o trecho inteiro. Vou ler o trecho inteiro para você. Olha, um negro, Fanon dizendo, era um estímulo externo que me futucava de passagem e esboçava um sorriso. Olha, um negro. Era verdade, eu me divertia. Olha, um negro. O círculo pouco a pouco se estreitava. Eu me divertia abertamente. Olha lá, me chamando de negro. Eu sou negro. Acredita? Ele dizendo. Continua. Mamãe, olha o negro. Estou com medo. Medo? E eis que agora eu era temido. Queria me divertir com isso, até engasgar. Mas isso se havia tornado impossível para mim. Não se é negro sozinho, meus amigos e minhas amigas. Para além da determinação de sujeito que o Althusser disse, foi isso que o Althusser não viu, há uma sobredeterminação. Você não é negro sozinho. Alguém diz, ei negro. E esse alguém que diz. Você está vendo com que tipo de gente você vai tratar? Eu não estou falando dos negros, não, estou falando dos brancos que vão aos consultórios de vocês. Gente difícil, viu? Deus a santos. Aqui, cara, ó, psicólogos pretos que vão ficar todos ricos. Esse aqui é para vocês lerem. Porque o que acontece? Bicho. O nosso horário já está indo, mas eu vou contar isso aqui rapidinho. Eu comecei a ganhar um dinheiro. Fui trabalhar, eu comecei a ganhar um dinheiro. E é muito difícil, cara. É muito difícil. Quem disse que é difícil ganhar dinheiro? Não é isso que é difícil. Quer dizer, é também difícil. Mas é muito difícil porque o contexto pobre, ele não muda. Você tem um pouquinho mais de dinheiro, mas e aí? O que você faz com as outras pessoas da sua família que são pobres? Você deixa de lado? Olha o peso. Eu fui fazer terapia, entre outras coisas por isso. Olha o que ela diz. Para o negro, entretanto, ser o melhor, a despeito de tudo, não lhe garante o êxito, a consecução do ideal. É que o ideal do ego do negro, que é em grande parte constituído pelos ideais dominantes, é branco. E ser branco lhe é impossível. Dilacerante, crua, cruenta descoberta. Exemplo. Carolina Maria de Jesus, gênia, incrível, Quarto Despejo, um dos melhores livros que existem. Tá. A gente pode discutir isso, né? Por que esse livro fez tanto sucesso? Vamos pensar. Eu quero que você pense comigo. Eu já tive essa conversa com alguns colegas. Por que esse livro faz sucesso? A Carolina, ela começa dizendo assim: eu vivo na favela, sou rebotalho. Quem está na favela é lixo e lixo joga-se fora. Isso é um trecho do diálogo dela, do diário dela, tá bom? Da Carolina. Aí eu vou ler esse livro. Esse livro vai estourar, vai bombar. Ela depois escreve outros livros que não vendem nada. Esse bomba. E eu me pergunto por quê. Você consegue entender? É porque preto falando de sofrimento, de fome, é justamente o que você espera. Você não espera que ela esteja falando de como eu venci, de como tá lindo, de como, ó, estamos bombando. Você não espera que é como o Emicida ou diga e o Rincon Sapiência, se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa. Você não espera isso. Entende? Então, você ali se regozija, goza com a dor do preto na literatura. Porque na vida real você não pode mais, né? Tirar esse prazer, te tirar um chicote da mão. Mas na literatura pode. Jefferson Tenório escreve uma vez... Aí você vai pensando, tá, gente? Não espera que vão te ter resposta. Não tem. E esse é um trechinho que eu quero ler para vocês. Uma vez da pele, a história é de um filho que vê o pai vai ser morto pela polícia. Abre o livro assim, não é um spoiler. O livro começa com ele dizendo: meu pai morreu, ponto. E aí, o pai e a mãe dele, dessa criança que está contando, foram aos terapeutas. E aí eu quero ler isso para vocês, acho que vai ser bom. Enquanto isso, você observava os terapeutas e pensou que eles não sabiam nada de vocês. Não conheciam o tumulto vital de vocês. Eles eram brancos, vieram de uma classe média e tinham uma visão limitada do mundo.
não perceberam o que estava acontecendo ali. Eles não faziam a mínima ideia de que a metade dos seus problemas estava contida na cor da pele. Você pensou? Porque aí você vai procurar um terapeuta que não te entende. Mas não é que ele nem se esforça para te entender. E é isso que eu não quero que você seja. Que ninguém espera que você se esforce. Mas para você se esforçar, você vai ter que assumir as suas falhas enquanto ser humano. E porque somos seres humanos. Somos perfeição e nossa perfeição. Tá bom? Mas a nossa perfeição é imperfeita nesse sentido. Dúvidas? Todas, né? Tem mais trecho aqui, mas bom, a ideia é essa, e aí ele até fala do Freud, vou chegar no último ponto aqui dele. E ainda assim, por mais que você seja sincero consigo, por mais que você derrube as ilusões, sobrará sempre aquela dúvida sobre suas reais capacidades. E essa é a perversidade do racismo. Porque ele simplesmente te impede de visitar os próprios infernos. Sim, Freud nos escapa. Você pensava. Por quê? Porque se eu sou construído pelo outro o tempo todo, olha o racismo, ele me impede de chegar a mim. Porque eu sempre tenho que passar por você, branco, que me definiu como negro. Fanon de volta. Eu acho muito interessante passar até na Globo essa série This Is Us. Esse é o Randall. Vale a pena vocês darem uma analisada nas questões dele. Tem aqui um trecho que depois a Ju vai deixar o slide para vocês assistem, eu não vou colocar não. Aí, qual a cor da psicologia no Brasil? A gente já discutiu isso. Eu acho que a gente está chegando aqui em pontos que eu já discuti várias vezes. Então, só leio um trechinho do artigo que foi alterado em 13/5/23. De novo, é tudo muito recente que eu trago para vocês. Em se tratando de reparações psicológicas aos traumas do racismo, será possível cuidar da saúde mental da população negra sem considerar a singularidade do ser negro? É um psicólogo falando isso. E ele diz mais. Ele vai falar do João. E o João estava lá no terceiro psicólogo. E quando abriu a porta, o João sorriu para ele. E disse, em azul, é tão bom não precisar explicar o que eu estou sentindo. Eu sei que na terapia você tem que explicar o que você está sentindo, é óbvio. Mas não é essa a questão. É tão bom não ter que explicar, cara, olha, eu sofri... parênteses, esses dias eu estava a pé. Difícil, né, a gente andar a pé em alguns momentos do dia. Em outros é mais normal, em outros menos. E eu estava a pé num momento que não era muito comum. E aí, cara, eu estava atrasado para um negócio, eu estava correndo. Uma criança assim, um adolescente, branco. Ele estava com a bolsa, ele me olhou e ele saiu correndo. Eu entendo, pode não ser uma questão de racismo, não é? Mas eu fiquei, cara, o que aconteceu? Então, não ter que explicar isso para alguém é o que o João sentiu. Enunciados que tinham como efeito direto deslegitimar o sofrimento do paciente e como consequência fazê-lo experimentar a solidão de ser negro, de não ser compreendido nem acolhido devidamente. Era isso que o João sentia. Agora, mas é muito importante também, tem preto, cara, que não tem letramento racial, tá? Ser preto não te exime de ser uma pessoa ruim. Nós estamos falando de pessoas. É por isso que estamos todos e todas aqui. Avancemos. Ufa, último ponto. Ninguém aguenta mais. Eu sei, vocês já estão querendo acabar com isso tudo. Vamos embora, Valdir. O último ponto que eu queria era o ponto da filosofia do feminismo negro. E aí a gente vai finalizar com uma relação entre Simone de Beauvoir e Grada Quilomba. Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Mais um que você tem que ler. Esse você tem que ler. Não que os outros não tenham, mas esse você tem que ler. Memórias da Plantação, Grada Quilomba. Você encontra uma cópia pedagógica no Google fácil. Cópia pedagógica. Esse tem que ler, né? Teste de doutorado da Grada Quilomba. Esse tem que ler. A Simone de Beauvoir vai dizer, o que a Simone de Beauvoir vai dizer, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, nenhum destino social, econômico, etc. forma a fêmea. Simone de Beauvoir. Beleza. A Simone de Beauvoir então vai dizer que a mulher é o quê? É o outro. De quem? Do homem, óbvio. A Simone de Beauvoir vai dizer que é o outro. Do constituído. O que é o constituído? O homem. O outro é a mulher. A Grada Quilomba então vai dizer que tem uma questão se você for uma mulher preta.
Porque a mulher preta, ela não está enquadrada nas mulheres. Então ela passa a ser o outro do outro. Que lugar é esse de outro do outro? É um não lugar, completamente. É um não lugar. Nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro e nunca si mesma. Mulheres brancas têm um oscilante status enquanto si mesmas e enquanto o outro do homem branco, pois são brancas, mas não homens. Homens negros exercem a função de oponentes dos homens brancos por serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, pois são homens, mas não brancos. Mulheres negras, entretanto, não são nem brancas, nem homens, e exercem a função de o outro do outro. Aí a tradução do Plantation Memories é Memória da Plantação, da Grada Quilombo. Beleza? A nossa excelente escritora Conceição Evaristo vai dizer então que, sendo o outro do outro, o que resta para as mulheres? Colocar-se como protagonista das próprias histórias, dizer por si. E a isso ela dá o nome de escrevivência. É a escrita que condensa a própria vivência. E diz ela, a nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninários da Casa Grande, essa sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Ah, eu estou incomodado com tudo. Que bom. Que bom. Porque você não saiu nem um pouco incomodado, então não serviu de nada. Perder de aí sim, perder de aí eu fico chateado. Tem que ter saído incomodado. Neuza Santos de novo, aí ela vai colocar a questão do tornar-se negra e, para finalizar, a Bell Hooks. Bell Hooks, mais um. Que vocês tinham que ler. Bell Hooks tem que... Mas Bell Hooks tem que ler, cara. Não pensou. Não propõe a montar um grupo de estudo, quem quiser, com essas referências desses livros aí. Eu te mando tudo. Balançando a cabeça. Te mando pra tudo. ajudar. Te mando tudo e te ajudo, porque a Bell Hooks tem que ler. A Bell Hooks falando sobre amor é uma das coisas mais belas que eu já li, bicho. Vamos lá. O livro da Bell Hooks se chama Eu Não Sou Uma Mulher, Mulheres Negras e Feminismo. Eu não sou uma mulher, e aí, é aí que eu vou chegar. O que acontece? Uma mulher chamada Sojourner Truth, é a última coisa, tá? A gente vai terminar. Se levantou diante de um grupo organizado de mulheres e homens brancos em uma reunião anti-escravista indiana e mostrou os seios para provar que de fato era uma mulher. Por que uma mulher preta faria isso? Por que ela teria que provar que era uma mulher? Continua o trechinho do livro da Bell Hooks. Quando Sojourner Truth se colocou diante da segunda convenção anual do Movimento pelos Direitos das Mulheres em Akron, Ohio, em 52, as mulheres brancas, que julgavam ser inadequado para uma mulher negra falar em uma plataforma pública, na presença delas, gritaram, não a deixem falar. Mas Sojourner Truth falou. Em 1851, Sojourner Truth, ex-escrava que tornou-se oradora, fez seu famoso discurso intitulado E Eu Não Sou Uma Mulher, na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio. Ela diz, aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregar elas quando elas atravessam um lamaçal, e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir uma carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. Eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para meu braço, eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. Eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem quando tinha que comer. E também aguentei as chicotadas. E eu não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. Eu não sou uma mulher? Qual que é o ponto? As mulheres lutando pela possibilidade de trabalhar. Mas as pretas já trabalhavam há quanto tempo? Então elas não eram mulheres. As mulheres lutando para ser tratadas de igual pelos homens. Mas as pretas faziam mais do que os homens. E igual há muito tempo. Então elas não eram mulheres. Aí a gente, não a gente, mas vocês podem pensar sobre a diferença do feminismo negro para o feminismo branco ou neoliberal e etc, etc, etc. Meus amigos e minhas amigas, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a possibilidade de trocar essa ideia com vocês. Essas aqui são as minhas redes sociais. Meu Instagram, o Valmir Saldanha. Canal no YouTube, Valmir Saldanha Linguajando. Facebook, e-mail. Pode me escrever. Eu espero que
a nossa discussão tenha sido válida para vocês em alguma medida. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, não que esteja eu aqui para ensinar, mas pelo menos para compartilhar alguma coisa que eu já li, alguma coisa que eu sei, ou acho que sei, e que achei que valia a pena compartilhar com vocês. E tá aí, cara, meu livro tá aí também, se vocês quiserem adquirir, trocar ideia, tá aqui e a gente conversa e tamo junto. Meu livro